Glória a Deus. Vamos para a palavra? Vamos, você está pronto? Eu quero falar com você hoje, continuar nessa série maravilhosa sobre o poder da igreja local. Há poder na igreja local. Falamos muitos pontos decisivos para que pudéssemos entender o poder da igreja. Falamos sobre amar o lugar aonde Deus te plantou. Falamos sobre como Deus ele tem usado você com poder, com os seus talentos, com os seus dons. Falamos sobre várias coisas. E hoje eu quero falar especificamente sobre a influência do Espírito Santo na sua vida, na vida da igreja. Eu falei nessa quarta-feira, e para quem não veio no culto fé, para quem ainda não experimentou o culto fé, você não pode ficar de fora. Foi um tempo muito especial, Deus nos deu uma palavra. Eu te encorajo, volta lá no Instagram, lá no YouTube da igreja, assista o culto fé dessa última quarta-feira. Uma palavra sobre o Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus e sabendo distinguir quando é a sua emoção e quando é a voz do Espírito Santo falando na sua vida. Então volta lá e assista. E Deus vai falar conosco através dessa palavra também sobre a influência do Espírito Santo na vida da igreja. Eu creio hoje que não será somente hoje que nós falaremos do Espírito Santo. Eu acredito que pelas próximas 3 semanas nós estaremos falando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos graduar no nosso nível de conhecimento, de intimidade com Deus. E é para isso que nós estamos aqui pregando a palavra, estudando a palavra e aprendendo aquilo que Deus quer falar conosco, deixando a palavra nos transformar. Então, sobre o poder da igreja local, no livro de Mateus, capítulo 16, vai contar que Jesus, ele está com os seus discípulos e ele declara para os seus discípulos que a igreja, ela tem poder para avançar como luz do mundo, como sal da terra, como luz em meio às trevas e conduzir pessoas para a vida. E ainda antes do nascimento da igreja, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos. Está lá em Atos capítulo 1. Você está comigo? Diga amém. Atos capítulo 1, versículo 4, vai dizer o seguinte: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. E no versículo 8, ainda de Atos capítulo 1, Jesus diz: receberão poder, diga poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo, ele foi prometido por Jesus como fonte de poder para que a igreja cumpra a sua missão principal, que é ser testemunha de Jesus em todo o mundo. Foi para isso que o Espírito Santo desceu, para que ele pudesse nos empoderar, para que pudéssemos então ser testemunhas de Cristo para o mundo. E a igreja, você, nós juntos só somos relevantes quando somos cheios do Espírito Santo para testemunhar. Pedro, antes de receber o batismo do Espírito Santo, ele era impulsivo, ele era taxado como o empolgado, e essa empolgação fez com que ele prometesse algo que ele não poderia cumprir. Ele prometeu a Jesus que ele nunca o trairia, e que se fosse preciso iria para a cruz no lugar dele. Mas naquela mesma madrugada, Pedro o negou 3 vezes antes que o galo cantasse. Após o recebimento do Espírito Santo, esse mesmo Pedro que havia negado Jesus, em torno de 40 dias antes, quando o Espírito Santo chega,
Pedro se mostra ousado, Pedro se mostra equilibrado, Pedro se mostra empoderado quando diante de uma grande multidão ele prega o seu primeiro sermão. E naquele momento, naquele dia, mais de 3.000 vidas reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Algo aconteceu com Pedro. Algo aconteceu com esse homem empolgado, com esse homem impulsivo. E foi o recebimento, o empoderio do Espírito Santo. E ao final da vida de Pedro, ele foi crucificado, mas por não se achar digno de ser crucificado conforme a mesma posição que Jesus, ele escolheu ser crucificado de cabeça para baixo, por conta da sua fé. Você está entendendo que não somente Pedro, mas todos os demais discípulos, eles se tornaram aquilo que Jesus havia falado que eles se tornariam: testemunhas. Repita comigo: testemunha. É isso que Jesus quer de você. Que possamos testemunhar a nossa fé em Jesus. A palavra testemunho, no grego, é a palavra mártir, que significa aquele que está disposto a dar a sua própria vida pelo que crê. Esse é o testemunho que Jesus ele quer e espera de nós. Não é apenas falar de Cristo, não é apenas falar que você vai num encontro aos domingos, às quartas, nas casas nos G6, mas é você viver por Ele com coragem e fidelidade. Eu creio que muitos aqui viram o que aconteceu nessa semana. A tragédia que aconteceu com Charlie Kirk. Ele era um ativista político, abertamente declarado cristão, abertamente pró-família, casa, lares, e por conta do seu posicionamento, ele foi brutalmente assassinado. A pergunta que ressoa para você e para mim hoje é: como tem sido, Pastor Pi, Gui, o nosso posicionamento como um cristão? Como tem sido o meu e o seu posicionamento diante das perseguições do mundo? Você tem defendido, você tem se posicionado como um homem de Deus, como uma mulher de Deus? Aceitar Jesus, levantar as mãos, vir aqui na frente é muito poderoso. É poderoso, é um passo de fé que você toma. Mas esse passo ele deve ser tomado a cada manhã. Não somente num culto, não somente numa ocasião. Mas esse passo de escolher entregar a vida para Jesus, ele deve ser tomado em cada enfrentamento de pessoas que não conhecem o que você conheceu. Você tem defendido, se posicionado. Você tem testemunhado a sua fé com poder e ousadia. Talvez muitos vão dizer amém. Talvez muitos vão dizer sim, eu tenho. Talvez muitos vão dizer eu não sei. Acredito que não. E a resposta para nós, como que nós podemos testemunhar com fé e ousadia? Nós encontramos no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Receberão poder. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Através do poder do Espírito Santo, nós testemunhamos a Cristo. Aonde quer que nós formos.
Jesus, ele não deixou a igreja sozinha quando ele subiu aos céus. Ele prometeu e entregou do seu próprio Espírito. Você foi chamado para testemunhar, e o testemunho começa com o poder do Espírito. E esse é o tema da minha mensagem de hoje: o poder do Espírito. O poder do Espírito. Há poder no Espírito Santo. Embora ele não seja um poder, mas há poder no Espírito Santo. Há fogo consumidor que consome os pecados no Espírito Santo, mas ele não é um fogo. Há um sopro de vida no Espírito Santo, mas ele não é um vento. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, e ele quer ter um encontro com você todos os dias da sua vida. Porque se Jesus prometeu, se ele entregou, cabe a mim reconhecer a sua presença. Cabe a mim. O grande problema é quando dependemos somente de estratégia humana. O Senhor, ele entregou para você, igreja, o do seu Espírito, para que essa igreja fosse poderosa para avançar, para que essa igreja fosse poderosa para se posicionar, para que a igreja fosse poderosa para abrir a sua casa, para que transformações pudessem acontecer através do GC. O Senhor, ele enviou o seu Espírito para que no dia mau, no dia da dificuldade, lá no teu closet, lá no teu quarto, você fosse empoderado pelo Espírito para se posicionar como um homem e uma mulher de fé. O problema é quando muitas vezes nós queremos ser igreja, queremos nos posicionar mais na força do nosso braço. Quando nós focamos muito na estrutura, muito na execução e não no mover do Espírito. Há um mover fresco do Espírito que está acontecendo em todo o mundo hoje. O que aconteceu com Charlie Kirk foi uma tragédia. Mas mesmo em meio às tragédias, mesmo em meio às perseguições, a igreja se levanta, porque há um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos, sonhamos, tudo a mais. E a gente vai aprender hoje aqui que as tragédias, elas não acabam com você, mas há uma glória por detrás de cada tragédia. Há uma glória. Existe um texto de um autor anônimo, até pedi para a gente colocar aqui, que diz assim: sem o Espírito Santo, Deus está longe. Cristo pertence ao passado. O Evangelho é uma letra morta. A missão é uma propaganda. A adoração é mero ritual. E a vida cristã é uma moralidade escravizante. Você pode amar vir à igreja, você pode amar cantar as canções, mas se você não tiver o Espírito Santo, tudo isso não vai passar de um mero ritual religioso. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Ele foi a pessoa central do nascimento da igreja. Enquanto o Espírito Santo não desceu sobre os discípulos, a igreja não havia nascido. É no momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que o nosso espírito passa de um espírito morto para um espírito vivo. Só há vivificação, só há vida real, verdadeira, através do Espírito Santo.
No culto fé eu falei alguns pontos, eu quero trazer rapidamente para você. Deus fala que através do Espírito Santo Ele nos aconselha. O Espírito Santo Ele nos ensina. O Espírito Santo Ele nos convence do pecado. O Espírito Santo Ele nos guia aos nossos passos. O Espírito Santo Ele nos dá vida. Vida. E eu creio que há muitas pessoas que estão aqui, mas seu espírito está morto. Ou estão aqui, mas estão desanimadas. Ou estão aqui, mas estão perdidas. Ou estão aqui, mas não estão convencidas de seu pecado. Hoje é o dia que Deus vai descer sobre você. E que o Espírito Santo vai ser o seu melhor amigo. Eu quero usar a história de um homem na Bíblia que ele foi um mártir, conhecido como o primeiro mártir cristão. O nome dele é Estevão. A sua história está encontrada no livro de Atos, a partir do capítulo 6. E a Bíblia vai falar assim, capítulo 6, versículo 1. Eu preciso que você esteja comigo aqui, foque a sua atenção. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento, no IKEA. Por isso os 12 discípulos reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, além de Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Até aqui tá bom. O que chama atenção para mim é que como Estevão era conhecido. Como Estevão era conhecido, pastor? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. E a pergunta que eu faço para uma breve reflexão é a seguinte: como você é conhecido? Como você é conhecida? Como um homem ou uma mulher de fé? Uma mulher e um homem cheio do Espírito Santo? Um homem com um bom testemunho, uma mulher com um bom testemunho? Uma mulher e um homem equilibrado emocionalmente? Que as pessoas podem ir até você procurar um conselho, porque o teu testemunho já falou o suficiente do quanto você serve ao Senhor, do quanto que você não fala aquilo que Deus não permite você falar. Como que você é conhecido, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Como que nós somos conhecidos? Centrado, paciente, respeitoso? Ou nós somos conhecidos pelo contrário, o galanteador, o sedutor, a sedutora, o sensual, a sensual, o intolerante, o impaciente, o egoísta, aquele que inveja, aquele que fala da vida dos outros, aquele que é orgulhoso, que não dá o braço a torcer,
Como que nós somos conhecidos? O Espírito Santo, Ele nos dá poder para testemunhar. Eu falei aqui quarta-feira que ou você está sendo muito levado pela sua carne significando as tuas emoções, as tuas fraquezas emocionais, as tuas experiências do passado, as tuas dores. Ou você, apesar de tudo isso, você é guiado, levado, movido pelo Espírito Santo de Deus. Veja, isso aqui continuou, mas você não se move mais por aquilo, você se move pelo Espírito. Tem alguém recebendo alguma coisa dessa palavra hoje? Você pode dar um glória a Deus por isso, em nome de Jesus? Eu quero trazer 4 lições da vida de Estevão, desse momento da vida de Estevão, que evidenciam o poder do Espírito, e que essas lições elas possam encontrar lugar dentro de você. Primeiro, o Espírito me capacita em sabedoria. Se você gosta de anotar, pega o teu celular só para anotar. Você não vai falar nada, só anota. O Espírito de Deus me capacita em sabedoria. Atos 6:10. Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. No capítulo 6, após Estevão ter sido escolhido com tantos outros para aquela tarefa de cuidar das pessoas ali no ministério do WeCare, que é o Ministério de Assistência Social, Estevão, ele se vê diante de uma multidão e ele começa a testemunhar acerca da sua fé. Ele começa a se posicionar com firmeza, com amor e com verdade. E nesse posicionamento as pessoas começam a criticá-lo, começam a falar mentiras a seu respeito. Estevão, ele não voltou para casa humilhado, com os rabinhos entre as pernas, não. Ele permaneceu e eles não podiam, aqueles religiosos, julgadores, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Na nova tradução da linguagem de hoje, é uma versão que você pode até encontrar na Bíblia, na nossa bookstore aqui. Se não encontrar, pede que a gente compre. Diz assim: mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão, que ele ganhava todas as discussões. O que você tem tentado fazer na força do seu braço que ainda não deu o resultado esperado? O que você tem tentado fazer do seu jeito? Qual área da sua vida você tem usado de força ao invés de sabedoria do alto? Quando nós tentamos mudar pessoas, vencer discussões ou resolver crises na força do nosso braço, nós cansamos, nós nos desgastamos, e eu sei o que é isso. Pastor não está imune a esse tipo de coisa. Mas quando estamos cheios do Espírito, Ele nos empodera de maneira sobrenatural. Não para provar que estamos certos, mas para revelar a Cristo com graça e verdade através das nossas vidas. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 17, vai dizer assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável. A sabedoria, ela é compreensiva. A sabedoria, ela é cheia de misericórdia. Tem muita sabedoria com falta de misericórdia. É cheia de bons frutos, é imparcial, é sincera. Entenda uma coisa: essa sabedoria é diferente da lógica humana. É diferente de você ter muito conhecimento. Muito conhecimento não te caracteriza como alguém com muita sabedoria. Não precisamos focar em vencer discussões a qualquer custo. Precisamos revelar a Cristo com sabedoria.
Quando somos cheios do Espírito, falamos menos por emoção e mais por discernimento. Quantos relacionamentos foram rompidos porque você falou por conta da sua emoção? Você não foi sábio, você não teve discernimento. O Espírito, ele nos dá palavras que o coração do outro pode ouvir. Nós não podemos cair na armadilha da insegurança e querer ser o mais inteligente da sala. Quando você está cheio do Espírito, a sabedoria do céu, ela flui através de você. É fluido. Amém, igreja? Talvez alguns aqui estejam tentando ganhar um parente para Cristo através da força. Não é através da sua força ou do seu intelecto. Permita que o Espírito Santo te capacite em sabedoria. Posso ouvir um amém? Primeira lição: o Espírito, ele me capacita com sabedoria. Segunda lição: o Espírito me empodera a falar a verdade em amor. Atos 7, ainda naquela discussão, Estevão, ele declara no versículo 51: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem. A quem que eles resistem? Fala mais alto. Ao Espírito Santo. Na Bíblia, a mensagem ele vai colocar dessa forma, como Pedro fala, como Estevão fala: a verdade é que vocês continuam teimosos. Quantos teimosos você conhece? Com o coração insensível e com os ouvidos fechados, vocês deliberadamente ignoram o Espírito Santo, como fizeram seus antepassados. Estevão, ele não foi agressivo, querido, mas ele foi fiel à verdade. Ele foi fiel, ele confrontou com clareza, ele confrontou com compaixão, mesmo sabendo que isso lhe custaria caro. Nós não podemos aceitar uma mentira por medo de enxergar a verdade. Não aceite, mesmo que essa mentira, muito mais, porque se essa mentira for a seu respeito, não aceite uma mentira como verdade. Não podemos insistir na teimosia. Quantos de nós temos sido teimosos, de sempre querer estar certo, de não dar espaço para correção? Não podemos dar espaço para um coração insensível com a dor do outro, nem ter os ouvidos fechados. Nós precisamos ser como Tiago sugere, capítulo 1, versículo 19: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. O Espírito Santo, ele te empodera a falar a verdade em amor. E eu posso falar a verdade em amor para você? Você está pronto? Sexo antes do casamento pode ser bom agora, mas vai ser muito amargo depois. Quer casar? Eu posso casar você. Pastor Pi, pode casar você. Pastor Silvio, pode casar você. Posso continuar falando a verdade em amor? O incômodo que você sente no outro fala mais sobre você do que dele. Fala mais ao teu respeito. A pornografia, ela é como um câncer. Ela é como um câncer que corrói você de dentro para fora. Acaba com o teu casamento. Acaba com o que Deus criou para você. Prejudica a sua saúde mental e emocional. O uso de vape, nicotina, THC, qualquer alucinógeno pode causar dependência. Prejudica a sua saúde. Prejudica o seu coração. Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1: foi para a liberdade que Cristo os libertou. Há muitos que foram libertos por Cristo em algumas áreas, mas há outros que você precisa de libertação. Deixa que o Espírito Santo liberte você. A falta de perdão, ela corrói a pessoa de dentro para fora. Perdoa, libera.
Se Jesus perdoou você do jeito que você é, como que você não vai perdoar alguém? Perdoe. Que é a verdade mais reveladora que alguém pode ouvir. A verdade em amor que alguém pode falar mais reveladora é de que Jesus Cristo já pagou pelos seus pecados. Já foi pago. Você precisa entender isso. Já foi pago. Mas as pessoas não entendem. Por que as pessoas continuam pecando? Porque elas não receberam a revelação de que os pecados delas já foram pagos. Então por isso elas continuam vivendo como escravas. Escrava do pecado. É o seu papel, é o meu papel refletirmos o perdão de Jesus que um dia te alcançou e que um dia vai alcançar eles também. Terceira verdade, o Espírito me revela a glória por detrás da perseguição. Atos capítulo 7, versículo 54 vai dizer assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Deixa eu te falar, no momento mais difícil que você pode estar enfrentando, no momento de maior perseguição que você pode estar vivendo, veja a glória por detrás da perseguição. Veja a glória por detrás da tempestade, por detrás da impossibilidade. Um dia Jesus chegou andando por sobre as águas em meio a uma tempestade. Pedro e os demais discípulos estavam no barco. Pedro fala: mestre, se és mesmo tu, manda-me ir ao teu encontro. Jesus fala: vem, Pedro. Pedro então pisa sobre as águas e um homem de carne e osso como eu e você anda por sobre as águas. A Bíblia não fala que a tempestade parou, a Bíblia não fala que o mar se aquietou, mas enquanto os olhos de Pedro permaneciam na glória, ele andava sobre as águas. Não perceba, não se mova, não ande ente por conta de um problema. Perceba a glória que está por detrás do problema. Estevão estava sendo apedrejado, ele levantou os olhos e olhou para os céus e viu a glória de Deus. Há muitos de nós que estamos atolados em problemas, em circunstâncias, em dificuldades. Você se vê imóvel, você se vê paralisado, você se vê perdido como em um deserto, sem saber para onde ir. É tempo de olhar para os céus, é tempo de olhar para Cristo. O Espírito Santo, Ele te capacita, Ele te empodera a olhar para os céus no dia da dificuldade. Você não nasceu para ser movido pelos problemas, pelas dificuldades. Nós nascemos para vencer. Nós nascemos para vencer cada obstáculo que se coloca diante de você. Mari, Will, há uma glória por detrás dos problemas. Olha para Jesus. Olhe para Jesus. Moça, há uma glória que é incomparável aos problemas, às perseguições, ao pensamento de impossibilidade. Olha para mim. Você carrega o mesmo Espírito que trouxe Jesus da morte para a vida. E o Senhor está chamando a nossa igreja para um tempo de maturidade espiritual, para um tempo de posicionamento
na sua fé, para um tempo onde você vai testemunhar de uma maneira extraordinária e também simples a sua fé em Cristo Jesus. Porque há poder no Espírito. E esse Espírito, ele é o mais interessado em se relacionar com você. Ele é uma pessoa e ele está sensível para o teu posicionamento. Ouça aqui. O Espírito Santo de Deus, ele está sensível para perceber para onde que o teu coração vai inclinar. Para que lado ele vai inclinar? Se o teu coração ele inclina, se a tua vontade, o teu desejo, ele inclina um pouquinho para a presença dele, é o que ele precisa. É o que ele precisa para te tocar de uma forma que você nunca foi tocado antes. Para marcar você de uma maneira que ninguém pode marcar. Perceba o mover do Espírito Santo aqui nessa sala. O Senhor está falando com muitos aqui hoje. Ele está falando comigo, está falando com você. Aleluia. Ele olhou para os céus no momento difícil, no momento de dificuldade. Há uma glória por detrás de toda perseguição. Repete comigo. Há uma glória por detrás da perseguição. John Piper, um grande pastor, ele diz assim: a presença de Deus em nossas crises é a maior das promessas. Qual é a crise que você está passando? Qual é o levante que tem se levantado contra você? A maior das promessas é a presença de Deus. E por último, o Espírito ele me transforma à imagem de Cristo. Há uma transformação para ser feita em você. Sabe que você não é perfeitinho? Por mais bonitinho que você seja, por mais bonzinho que você seja, por mais generoso que você seja, há uma transformação que precisa ser feita em você. Por mais crente bonito que você seja, há uma transformação para ser feita nesse crente. Enquanto apedrejavam Estevão, Atos 7:59, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Qual é o nível de transformação que a gente precisa? Qual o nível de transformação que a gente precisa para falar: Senhor, não considera a culpa daqueles que me ofendem. Senhor, não considera a culpa, o pecado daqueles que me atacam, daqueles que me traem, daqueles que são orgulhosos e me machucam. Pai, não considera. Pai, não leva a culpa deles. Perdoa-lhes, Senhor. Perdoa aquele ex-sócio que fica me perseguindo. Perdoa aquela pessoa de um relacionamento passado que não me larga. Perdoa, Senhor, aquela pessoa que feriu a minha alma quando ela me tocou indevidamente. Perdoa, Senhor. Não leve, não considera, Pai. Que nível de transformação. Se por menos, muito menos que isso a gente já quer descontar na mesma moeda, nós já queremos fazer com que o outro pague aquilo que ele fez, que ele sinta a dor que eu sinto.
quando menos, nós deixamos de refletir a imagem de Cristo. Tem alguém sendo apedrejado aqui? Pode levantar a mão. O que você faz quando os outros te apedrejam? Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus, à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Deixa eu te falar aqui, olha para mim, isso é muito forte. Isso é muito forte. Look at me. Ponga tus ojos em mim. Quando Deus te criou, Ele viu em você o potencial para que você fosse a imagem do seu Filho. Você vê? Você entende o que eu estou falando? Isso que significa predestinou. Ele viu em você o potencial para que você fosse conforme, na mesma forma de Cristo, do Filho de Deus. Então não adianta dizer que não dá, não consigo. É verdade, na força do teu braço você não consegue, mas quando o Espírito Santo entra em você, algo acontece que muda você de dentro para fora e flui do teu interior como rios de águas vivas. E agora você já não julga, agora você já não quer que o outro sofra, mas você quer que o outro tenha uma transformação semelhante à que você teve. Aleluia, aleluia. Só o Espírito Santo, só o Espírito Santo. Não é o estudo da letra, embora a letra me leve à presença, mas é a presença do Espírito Santo. Ler a Bíblia sem fome é apenas um livro histórico. É necessário haver fome, e essa fome parte dessa inclinação que você tem para ouvir o Espírito Santo. Quero finalizar lendo um texto e lendo uma frase de Charlie Kirk. Perguntaram numa entrevista para ele pelo que ele gostaria de ser lembrado. Pelo que você gostaria de ser lembrado? Um dia o teu corpo ele vai cansar, ele vai parar de funcionar, é inevitável. Mas a pergunta é qual o legado que você quer ser, que você quer deixar? Pelo que você gostaria de ser lembrado? Talvez você chegue ao final da vida e a maioria das decisões que você fez foram decisões ruins, penosas, que machucaram pessoas. Fica comigo. Que machucaram corações. Você traiu, talvez, no final da vida. Mas se no final da vida você, no seu último suspiro, reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi alguém que no fim da vida reconheceu que Jesus vale mais do que qualquer prazer, vale mais do que qualquer coisa. Charlie Kirk, ele disse o seguinte: I want to be remembered for courage for my faith. Eu quero ser lembrado pela coragem por minha fé. Eu quero ser lembrado pela coragem por minha fé. O Espírito Santo está te chamando hoje. O Espírito Santo está te chamando. Ele está ligando para você.
Ele está chamando você. Você só vai conseguir viver essa vida que Deus tem para você quando você entrega o que você tem para Jesus. Romanos 8, versículo 15. Vou finalizar com esse texto. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Paizinho. O próprio Espírito, ele testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vou pedir com muita coragem, muita ousadia para você ficar de pé. Você chegou até aqui, eu espero que essa mensagem tenha falado com você de alguma forma. Fique ligado no nosso canal, que toda semana a gente tem novos conteúdos para você.